amparadores vão dizer para você, olha, se você nascer homem, você vai evoluir mais, porque você já teve experiências como mulher e você não cresceu. Quer dizer, ou vai dar uma explicação muito clara, né? Mas a pessoa pode escolher. Ela pode escolher porque ela acha que ela está certa. Então, é aí que eu digo que entra os nossos processos emocionais, entendeu? As nossas demandas internas e as nossas dificuldades de enxergar a realidade, porque nós somos ainda muito convenientes. Enquanto a gente estiver trabalhando com a consciência abaixo do chakra cardíaco, nós somos convenientes. A gente cede as coisas. Nesse momento, trabalhando com a consciência nesse nível, a gente sempre precisa de alguém que esteja trabalhando acima, para que a gente possa seguir um caminho melhor. Mas o que acontece normalmente é que as pessoas que a gente segue são pessoas que trabalham abaixo, que são as pessoas agressivas, que se impõem, que gritam, que mentem, e nós estamos nesse meio, tá certo? Fica difícil também para quem está abaixo acreditar em pessoas que são decentes, honestas e organizadas, tá? Porque elas ainda têm dificuldades. Então, como a gente está falando do pulso do chakra, eu acho que ele é um material extremamente importante de a gente entender, porque esse pulso, ele cria a relação direta com tudo que está à nossa volta. Tá? Se você observar a folha de uma árvore, de uma planta qualquer, eu estou falando planta, eu faço assim porque eu observava folhas de Itajá na Amazônia, né? Você vai perceber que algumas plantas, elas têm um duplo maior que outras. Tá? Sabe aquela planta trepadeira que chama jiboia? Não sei o que se chama jiboia aqui. Chama jiboia? Ela tem... Oi? De Adão? De Adão. Não, é uma jiboia, ela tem uma folha grande. É jiboia. Essa planta, ela tem uma energia de duplo etérico extremamente alta. E o pulso na folha dela faz quase uma almofada. E você vai falar, mas como isso? Todos os estômatos, vocês sabem o que são os estômatos das folhas? Eles são chakras. E aí eles emitem um pulso, todos eles emitem um pulso. Mas é um pulso que não é que nem o ser humano. O do ser humano é um pulso cardíaco. Né? O da planta é um pulso absolutamente estável. Ela pega energia e essa energia, e aí ela faz como se fosse uma almofada em volta dela. E sobra energia. Fica concentrada uma parte e outra parte sobra. Mas ela fica realmente numa condição muito forte. Né? Quem pudesse ver através de clarividência vai querer colocar a mão ali para se banhar na energia, né? Ou ficar perto. Né? Então, as plantas têm uma energia muito forte. Né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de pulso do chakra, nós estamos falando do resultado de uma potência de giro do chakra cardíaco. Tá? O chakra cardíaco é o chakra que mantém todos nós. Tá? É o mais importante que existe, porque eu já falei que o nascimento é feito através dele e a morte também é feita através dele. Não dá para morrer, mas ele teve morte cerebral. Não, isso é a desculpa para a pessoa cair dura e preta. Nós precisamos de desculpa, não precisa? Coitado, morreu de desastre. Não, morreu de desastre porque tem que ter uma desculpa. Nós somos muito primitivos para entender. Se a pessoa dorme e morre, você vai falar, nossa, do que ele morreu? Né? Não, ele morreu de idade, ele morreu. Você tem que ter o porquê para poder justificar e não ficar num vazio. Né? Não dá para você ficar no vazio. Você imagina que se você pudesse ficar no vazio e você pudesse produzir projeções astrais com muita lucidez, e um belo dia você sair do corpo e fala, eu não vou mais voltar. Vou continuar meu trabalho em outro lugar. Isso é uma consciência, você tem um veículo astral, você pode ir para outro lugar, concorda? Na verdade é só você estar desapegado de tudo, né? Então, se estiver desapegado, você pode fazer isso. Mas as pessoas não vão entender direito. Por isso que quando eu era adolescente, eu deixava cartas para a minha família, porque minha saúde era boa, né? Moleque, fazia um monte de coisa e tal. Então eu dizia que eu estava fazendo uma experiência, porque senão ia ficar assim. Eu não entendo, né, por que ele morreu. Será que Deus castigou? Sabe essas coisas que a gente arruma de desculpa? Né? O que será? Né? E não dá para você explicar isso.
Então, é importante que a gente tenha um conhecimento muito bom sobre chakras. Eu sei que esse conhecimento, ele não é um conhecimento que está, a maior parte dele não está em livro nenhum, entendeu? As pessoas aprendem de um jeito e inferem o restante, entendeu? Porque é muito fácil você inferir, né? E aí não conseguem fazer coisas simples como curar alguém ou como salvar a vida de um animal, entendeu? Você não consegue fazer isso. Muitas vezes é só você estabilizar o duplo etérico, que está instável e ela está se debatendo. Você pega um pássaro que está se debatendo, você fala, nossa, está morrendo. Não, ele está instável. Se você tiver conhecimento, você estabiliza, né? Ou mesmo, se parecer que ele está morto, mas o duplo etérico está ativo, você pode fazer ele voltar a ter a circulação e vai falar que você ressuscitou. Milagre. Isso aconteceu comigo uma vez, que um pássaro bateu no vidro e ele caiu. Parecia que ele já tinha morrido, mas quando eu peguei ele, eu fiquei segurando ele assim com a mão e fiz uma coisinha na cabeça dele. Pode até ser que tenha ajudado em alguma coisa e ele saiu voando. Sim, com certeza. Só que a gente não tem noção, e quando isso acontece, a gente já fala, morreu, né? Acabou. Então, ter conhecimento das energias é ter conhecimento dos nossos chakras, certo? É importante você conhecer isso, porque a maior parte das coisas que a gente pode fazer com energia, né, que se refere a nós como consciências, está ligado e vinculado a esse conhecimento, né? Como é que circulam essas energias na gente, né? Como é que a gente sabe o nosso nível de consciência? Está aberto a isso, né? Eu fui falando, eu saí, eu acho que do ponto principal do que a gente ia falar. Deixa eu fazer então só uma pergunta, que você falou do estômago na planta, mas assim, o estômago, ele é, o chakra seria ele em si, ou ele seria um correspondente, porque ele não é físico? Eu fiquei com essa dúvida. Não, ele é físico, o estômago é físico, mas o ponto em que ele fica é exatamente o ponto onde fica o chakra, tá? Entendi. Como a gente falar da nossa parte da relação glândulas, tá? Entendi. Então, ali é a região do chakra. Se você, assim, aqui quando eu era bem moleque, a minha curiosidade me fazia fazer inúmeras experiências, né? E aí minha mãe tinha uns tajados imensos na casa dela, né? Aí o tajá estava com aquelas folhas, eu era pequenininho, e eu ficava, a folha do tajá aqui, eu ficava olhando assim aquilo, sabe? Mas o que eu via eram os eflúvios energéticos, né? E aquilo era interessante, só que eu não sabia que era o estômago, não sabia nada disso. Mas então eu ficava vendo. Aí depois eu encontrava uma jiboia, eu ficava olhando, né? Aí se você olhar, por exemplo, um bambu, né, a constituição energética dele é diferente, né? Você fala, nossa, por que é tão, sabe? Então, se você olhar a estrutura, no brilho da folha você já vai descobrir algumas coisas, tá? O brilho dela já tem uma representação do tipo de energia que ela está trabalhando, né? Você fala, nossa, é verdade, se ela parecer muito seca, você já vai ter uma outra informação, né? Se ela for aveludada, é outra informação, né? E a gente a gente não tem conhecimento, ninguém aprendeu isso, né? Você não chega na escola e a professora fala assim, olha, vou falar hoje sobre os pelinhos da urtiga, né? Não é isso. Quando a urtiga tem aqueles pelinhos, né? Aqueles pelinhos são energia mesmo, são energias defensivas. E quando você fica com raiva, a tua aura fica toda espinhosa. Então dá para olhar para uma pessoa que está com raiva e sair correndo. É o melhor caminho a fazer. Porque começa a andar de costas. Você já pensou? Começa a andar de ré. Afeta, né? O nosso campo energético afeta o outro, positivamente ou não, né? Mas é legal ter o conhecimento para não é só falar, não, é energia. Não, e como é que funciona essa energia? Como é que nós trabalhamos a energia dentro da gente, né? Isso é fundamental. Quando você gosta de uma pessoa, como é que transitam essas energias, né? Concorda? Porque a gente fala, não, eu gosto, né? Eu gosto. Não, isso aí
uma coisa muito simplista, né? Existem inúmeros itens nas pessoas que estão ligados a cada chakra que fazem a gente ficar mais próximo ou não da pessoa, tá? E aí a gente precisa entender bem. Então você vai ter um chakra aqui na coronário, que ele está trabalhando o tempo todo, mesmo não estando trabalhando integralmente, que se você se relaciona nesse nível com a pessoa bem, você já tem um ponto para você, certo? Porque ele trabalha com todos os chakras, mas você vai ter que trabalhar muito bem com ele. Como existem desníveis, eu estou falando só desse chakra, o pulso desse chakra, ele é um pulso muito forte, desse chakra aqui. Então as pessoas podem confundir, por exemplo, com uma coroa e uma bola dentro da coroa, entendeu? Certo? Vai aparecer isso. Só que a bola dentro da coroa é o pulso que ele está produzindo. E é um pulso muito forte. Certo? É um pulso muito forte. Agora, isso é muito legal de a gente aprender, porque você vai poder olhar para as pessoas, entender o que elas são e descobrir que você tem que ser cada dia melhor, porque isso é importantíssimo para você sair desse bolo todo que nós criamos na nossa história aqui nesse planeta, né? Nós ainda estamos num nível muito primitivo, todos nós, né? Muito primitivo. Esse corpo físico, ele é uma coisa muito importante para a gente poder ter as experiências, mas a gente precisa usá-lo muito bem. Nós não estamos usando esse corpo muito bem, né? Concorda? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não pode se dar umas garfadas, né? Talvez o que você, não sei se você tinha essa intenção de falar alguma coisa sobre a alimentação, né, do nosso pulso, como funciona essa relação com o alimento. Então, o nosso pulso do chakra esplênico, tem algumas pessoas que consideram o chakra esplênico que ele não é um chakra muito importante, tá? Eu vejo que isso é o ponto de vista de cada um. Cada um tem o direito de ter o seu ponto de vista, explicá-lo, né? E acho que faz parte do nosso percurso de aprendizado, de conhecimento e tudo mais. Nosso chakra esplênico, ele é um imenso captador de energia, tá? Tanto ele como o hepático que fica do lado dele. Só que ele é um chakra que ele capta e o hepático exterioriza os dois a maior parte do tempo. Então, esse capta a maior parte do tempo e esse exterioriza a maior parte do tempo. Quando a gente vai almoçar, por exemplo, você entrou num restaurante, isso até vira amigo espiritual, né? Porque vocês já sabem que muitas vezes eu não entro no restaurante. Vocês viram isso, não viram? A gente está em Uberaba, aí todo mundo vai no restaurante, eu falo, vocês podem almoçar, mas eu não vou almoçar. Então não vamos, sai todo mundo. Aí vamos no segundo restaurante. Aí, do mesmo jeito, né? O que acontece é que depois de trabalhar muito a parte espiritual, eu fui desenvolvendo algumas percepções com relação a isso. A clarividência viajoura, né? Ou seja, se eu focalizar um lugar, eu vejo tudo que está acontecendo no local, certo? E aí eu chego num restaurante, eu vou olhar a cozinha, obviamente, né? Nós estávamos no restaurante, eu e o Vargas, e o cara, ele lembra bem disso. E eu estava de costas para a cozinha. E aí ele pegou e falou, você viu? Eu falei, vi. O cara tinha deixado cair um peixe no chão, não foi? O cara deixou cair o peixe no chão, a gente estava comendo lá no coisa, aí ele pegou, voltou e colocou de novo na frigideira. E o Vargas falou, meu Deus do céu. Foi horrível, não foi? Mas... De onde ele estava, ele via, mas para você não daria. Ele estava na minha frente, eu estava de costas para a cozinha aqui. Porque todo pulso emocional, de uma manifestação emocional, fica mais fácil de você ver, entendeu? Vai ficar difícil se a consciência que você estiver lidando, ela for muito estável, ela não tem manifestações que você possa, ela pode ficar invisível para você, né? Então, quando a gente está falando de chakra, de pulso do chakra esplênico, nós estamos falando de uma energia que é uma energia densa, tá?
Essa energia, quando você está num restaurante, fica tudo, até essa altura, é um show, entendeu? É um show. Então, a gente ia para o restaurante, ficava aquela turma toda, e eu tentando ficar sozinho na ponta, não conseguia, porque era muita energia. E o pessoal não estava comendo uma comida mais leve. Quando você come uma comida mais leve, é diferente, certo? As suas exteriorizações são diferentes. É que ninguém vai falar nisso. Por exemplo, se você for vegetariano, a tua exteriorização já é totalmente diferente. Você pode ficar do lado do vegetariano, que você não vai sofrer consequências de quem está comendo um bife, entendeu? Você fala, mas poxa, faz tanto mal? Olha, eu não estou dizendo que faz tanto, não estou dando medidas disso, né? Porque não cabe dar medidas se é melhor, se é pior, não é nada disso. Só estou querendo dizer que a nossa estabilidade energética, ela fica mais próxima da energia imanente quando a gente se alimenta de coisas imanentes. Quando você se alimenta de alguma coisa animal, você já vai estar cometendo um erro de alimentar o teu chakra nas energias mais densas, né? Aí você não consegue sair, porque nós temos a tendência a buscar energias densas, tá? Nós temos tanto essa propensão que a pessoa, por exemplo, se ela for alcoólatra, ela não consegue deixar de ser alcoólatra, concorda? E ela está no chakra básico. Aí ela bebe, aí você faz tratamento. O cara usa droga, ele está no chakra básico. Não tem jeito, ele não consegue. Se a pessoa é viciada em sexo, ela não consegue sair também, certo? E a gente precisa entender que isso aí é uma estrutura energética potente e que a gente pode fazer muita coisa boa com ela. Mas para isso você vai ter que ter o domínio de si, se esforçar, entendeu? Não dá para a gente quebrar coisas que a gente aprendeu, né? Ou tirar marcas que aconteceram.